E aí, meus amores, nesta aula nós vamos aprender o segundo tipo de grau dos adjetivos, que é o grau superlativo. Esse grau superlativo ele pode ser de dois tipos, o superlativo relativo e o superlativo absoluto. Vejamos as diferenças de quando usar um e quando usar o outro. O superlativo que pode ser absoluto, quando a caracterização particulariza o indivíduo, e o relativo, quando a caracterização se refere a um conjunto. Ou seja, no relativo, eu torno o indivíduo único em relação ao conjunto, certo? E aqui, no superlativo, eu caracterizo e particularizo o indivíduo. Olha só, o superlativo absoluto, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o sintético e ele pode ser o analítico. Quando vocês virem essas duas palavras na língua portuguesa, sintético está relacionado ao quê? A uma coisa mais concisa. E já o analítico está relacionado a uma coisa mais prolixa. Então, quando eu acrescento na própria palavra um sufixo ou até mesmo um prefixo, então isso vai ser considerado um grau superlativo absoluto sintético. Agora, quando junto a esse adjetivo vem uma palavra que indica quantidade, indica uma modalização, como advérbios, então isso vai ser um superlativo absoluto, mas vai ser analítico, ok? Exemplo, quando tia Cata diz assim, eu sou muito felicíssima. Esse felicíssima, esse íssima, é um grau superlativo absoluto sintético, porque eu acrescentei ao próprio adjetivo o sufixo íssima, certo? Agora, quando tia Cata disser assim, eu sou muito feliz, esse muito aí, feliz, veja, duas palavras. Não foi uma coisa sintética, foi uma coisa mais prolixa, então é analítica. Veja só, o sintético expressa-se por uma só palavra, que no caso é o adjetivo, mais o sufixo. Então, minha amiga é bonitíssima. Veja, foi acrescentado íssima, certo? No analítico, usa-se advérbios de intensidade mais o adjetivo. Veja, são duas palavras. Então, é uma coisa mais prolixa, então é analítica. Então, muito bonita. Minha amiga é muito bonita. Esse muito veio acompanhado do adjetivo bonita. Então, neste caso aqui, eu estou usando um superlativo absoluto analítico. Gente, cuidado, isso aparece muito em prova, principalmente quando a professora coloca lá um texto e pede para vocês identificarem naquele texto o tipo de grau utilizado em relação a adjetivos e depois pergunta o quê? O valor semântico. Sempre que perguntar o valor semântico em relação aos adjetivos, vocês não podem esquecer de uma coisa. Os adjetivos, eles vêm para intensificar, para caracterizar, para especificar, para tornar o objeto o quê? Único em relação aos demais, em relação ao conjunto. Tudo bem? Então, vamos agora estudar o segundo tipo de grau superlativo. Nós vimos o absoluto e agora nós vamos ver o relativo. Olha só. O superlativo relativo pode ser de dois tipos. Ele pode ser de superioridade e ele pode ser de inferioridade. Aí uma coisa interessante é que foi acrescentado antes desse mais o artigo, ó, e antes desse menos o artigo também. Então, isso marca o relativo, a presença desses artigos. Então, quando eu digo assim, meu irmão é o mais novo da família, veja, de um conjunto, que é a família, ele é o quê? O mais novo. Então, isso é um superlativo relativo. De inferioridade, eu vou acrescentar o quê? O menos e aqui o a. Olha só, eu sou a menos preguiçosa da família. Veja, esse a está dizendo em relação ao família, né? Esse menos preguiçosa em relação à família, que ela é a menos preguiçosa. Então, existem outras pessoas da família que são mais preguiçosas do que essa pessoa que está falando, certo? Então, isso é o relativo. O relativo, ele pode ser de dois tipos, de inferioridade e de superioridade. Basta que você acrescente antes das palavrinhas mais e menos o artigo a ou o, a depender de quem é o referente. Se o referente for masculino, o. Se o referente for feminino, a. Beleza? Então, gente, é muito simples. Na próxima aula, eu vou colocar uma placa síntese para a gente memorizar todos esses graus. Beleza? Cheiro!